Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então nossa terceira aula de hoje sobre os 3 pilares do sucesso financeiro empresarial. E hoje então nós vamos tratar do nosso primeiro pilar. Vamos recapitular então um pouquinho aí o que a gente viu, tá? E até para reforçar, pessoal, as pessoas, aqueles que não conseguiram assistir ainda a aula número 1, a aula número 2, tá disponível, tá? Então ela vai ficar no ar alguns dias. Muito provavelmente a partir de terça, quarta-feira, semana que vem, elas vão sair do ar. Então é muito importante que vocês assistam ela, quem não conseguiu, né? Para pegar toda uma ideia, um contexto, né? Entender bem a lógica de todo o treinamento, que um depende do outro. Então, uma recapitulação bem rápida aqui. Na aula número 1, a gente falou da mentalidade do empreendedor. Então a gente focou muito naquela mentalidade dos empresários para mudar um pouquinho. O que seria essa mentalidade? Muitos estão preocupados em vender, aumentar faturamento. E eu, nessa aula, eu trouxe alguns exemplos para vocês que nem sempre o faturamento é primordial. Claro que ele é importante, as nossas empresas precisam faturar mais, mas antes a gente tem que mudar a nossa consciência e se preocupar, ter uma gestão financeira bem controlada. Porque se a gente não tem uma gestão, não adianta, quanto mais a gente vender, muitas vezes a gente pode até afundar por causa que a gente está desorganizado financeiramente. E uma dica que eu dou para as pessoas é: comecem a ter uma meta de lucro na empresa de vocês. Porque quando a gente muda essa mentalidade e começa a ter uma meta de lucro, as coisas se modificam muito rapidamente. Porque se eu pensar em venda, uma meta de venda, eu vou só pensar em quê? Vender, 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 vender. Agora, quando a minha empresa ela tem uma meta de lucro, a coisa muda. Porque além de eu pensar em aumentar o meu faturamento, eu também vou estar preocupado em segurar os meus custos, porque eu tenho que manter a lucratividade que foi definida na minha empresa. Então, olha que bacana, além de aumentar a venda, eu tenho que segurar as minhas despesas. Então, eu acabo tendo um controle bem interessante nesse sentido. Ainda na aula 1, a gente falou bastante sobre o plano de contas. O plano de contas ele é primordial vocês montarem um da melhor forma possível, bem organizado, tá? Com todas as situações que a empresa de vocês tem de receitas e despesas. Para quem não lembra, o plano de contas ele é um classificador e isso é muito importante, principalmente também para a aula de hoje que nós vamos falar do terceiro pilar. Depois disso, na aula 2 daí, nós falamos sobre o controle diário, que nada mais é do que uma tabela aonde a gente vai registrar todas as entradas e saídas de dinheiro que a gente teve na nossa empresa. Seja entradas e saídas de dinheiro do nosso caixa, né, da empresa. Quando eu digo caixa, eu digo a gaveta registradora, enfim, o caixa da empresa, ou seja, de todas as contas bancárias que a empresa tiver. Se ela tiver conta no Bradesco, se ela tiver conta no Santander, no Banco do Brasil, indiferente de quantos bancos ele tiver, todos os registros informados no extrato e todas as movimentações que teve no caixa devem ser registrados nessa tabelinha chamada controle diário. Então a gente viu na aula 1 sobre o plano de contas, na aula 2 sobre o controle diário. E agora nós vamos começar então a nossa terceira aula, que é sobre o nosso terceiro pilar. Vamos lá. Então, eu começo essa aula fazendo umas seguintes perguntas para vocês, tá? Quem não gostaria de saber exatamente o lucro mensal da empresa? Quem aqui não gostaria de saber qual mês exagerou mais nos gastos da empresa? E saber também quais os gastos que eu preciso cortar, que eu preciso reduzir? E além disso, saber, será que eu posso investir nesse mês, no mês seguinte? Eu posso fazer algum tipo de investimento ou eu tenho que esperar? Quem aqui não gostaria de responder essas perguntas na empresa, tá? Para responder todas essas perguntas aqui na empresa de vocês, eu vou apresentar o nosso terceiro pilar, que é o fluxo de caixa. Todas essas perguntas de saber a lucratividade da empresa de vocês mês a mês, saber aonde eu estou gastando mais, aonde eu estou gastando menos, identificar possíveis cortes que eu possa fazer na minha empresa e também saber se é o momento certo de eu investir ou não, é o fluxo de caixa que vai responder. Muitas pessoas, quando eu digo muitas, é muitas mesmo, pessoal, porque eu visito muita empresa por aí, elas menosprezam o fluxo de caixa, porque acham que é um controle
digamos, simples, ou às vezes, eu não sei o que as pessoas pensam, tá? Mas talvez achem que é um controle simples, ou um controlezinho que não é tão importante, mas ele responde todas essas perguntas que eu comentei para vocês. Como eu falei em outras aulas, só para vocês terem uma ideia, hoje o fluxo de caixa na minha empresa é definido, tá? Todos os tipos de gastos que eu tenho, é tudo fluxo de caixa que me diz se eu posso ou não posso fazer. Se eu vou contratar um funcionário, é o fluxo de caixa que vai me dizer se a minha empresa tem capacidade ou não para fazer essa contratação. Tá? Quanto que eu posso gastar em marketing? Quanto que eu posso gastar em comercial? Quanto que eu posso gastar em compra de mercadoria? Tudo isso é o próprio fluxo de caixa, ele consegue responder essas perguntas. Então, olha só o quanto ele é importante para nós. Porque a gente acaba, com a ajuda do fluxo de caixa, a gente acaba saindo um pouco do achômetro. Para nós empreendedores, ou nós que gerenciamos a parte financeira de uma empresa, nós não podemos trabalhar com achômetro. A gente não pode dizer, olha, eu acho que a gente tem que pagar X, eu acho que a gente pode investir, não sei o quanto nós podemos gastar com tal coisa. A gente não pode ter essa visão. É inadmissível nos dias de hoje, com tanta ferramenta, tanto conhecimento gratuito, como esse treinamento aqui, e outros que tem por aí, a gente não se importar e não aprender mais na questão de gestão financeira. A gente não pode mais trabalhar no achômetro. A gente tem que ter certeza dos números e saber exatamente o que a gente precisa fazer. E o fluxo de caixa é esse cara que dá essas respostas para nós. Então, o que é exatamente o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele vai prever para nós, planejar e controlar. Então, a gente vai prever, planejar e controlar todas as entradas e todas as saídas de dinheiro que a nossa empresa teve. Tá? Então, ele vai avaliar os recebimentos de dinheiro que vocês têm, se ele é suficiente para cobrir os gastos. Então, olha que informação interessante. Ele vai dizer, olha, com essa receita aqui, vocês não vão conseguir suprir os gastos da empresa de vocês. Ou seja, eu vou ficar no prejuízo, então tem que tomar alguns cuidados. Eu consigo descobrir se a minha empresa está apertada ou não, ou se ela tem folga financeira. Então, eu também consigo ter essa previsão disso, tá? Eu consigo ter visão tanto do presente quanto do futuro. Então, olha que legal isso. Além de eu saber o que está acontecendo agora na minha empresa, eu consigo projetar meses para frente. Eu consigo ver se aquele descontinho que eu dou num cliente, né, se aquela promoção que eu faço está sendo vantajosa para mim ou está prejudicando o caixa da minha empresa. Eu também vou conseguir identificar isso no fluxo de caixa e também ela serve, né? Eu gosto de trazer como exemplo, como uma ferramenta de apoio para o gestor. E ela é muito parecida com um exame médico. Eu vou explicar o porquê isso. Pensem o seguinte, quando vocês estão mal de saúde ou vocês se sentem mal e vocês vão num médico, qual é a primeira coisa que o médico pede para vocês? Ele vai lá e pede para vocês fazerem o quê? Um exame de sangue, né? Então vocês vão lá, fazem um exame de sangue e depois vocês pegam o resultado e entregam para o médico. E muitas vezes eu garanto que vocês não entregam, vocês sempre abrem um envelopezinho, né, do exame médico antes de levar para o médico, né? Por quê? Você vai lá e olha todos os exames que foram feitos e vocês têm uma reguinha ali, né? Que ele vai informar o mínimo e o máximo. E vocês olham o númerozinho e tentam identificar ele se ele ficou entre o mínimo e o máximo. Se ficou entre esses dois, é porque vocês estão bem. Se ficou fora de algum desse intervalo, vocês já conseguem identificar que, opa, eu estou com algum problema aqui e eu vou ter que investigar. Correto? Concordam comigo? Um exame médico não é assim? Até nós que não estudamos medicina, no meu caso, não estudei medicina, tu bate o olho ali no exame médico, tu já consegue identificar os itens que você está mal, ou os itens, você vai olhar lá como é que está, né, a pressão não, né, todos os exames que vocês têm ali nos colesterol, etc, vocês vão olhar e vão identificar se está bem ou se está mal. E por que a gente não faz isso também para o nosso negócio? Qual o objetivo de nós não fazer isso na nossa própria empresa? Uns exames médicos. Para nós fazer isso na nossa própria empresa, é o próprio fluxo de caixa. Depois que vocês começarem a ter uma disciplina
de ter um fluxo de caixa redondo. E hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo para nós montar isso aqui. Vocês batem o olho, pessoal, vocês já sabem se a empresa de vocês está bem ou está mal. Vocês já sabem qual item está fora do limite que vocês definiram. É muito rápido que vocês conseguem ver isso e já conseguem tomar os seus devidos planos de ação. Então é a melhor maneira de nós ter uma análise, um exame da nossa empresa. Então o fluxo de caixa ele é de extrema importância para a nossa empresa. Eu ainda considero um dos melhores, né, relatórios que tem, exames médicos que possa ter para dentro de um negócio. Por que eu digo isso? Porque venda, eu até posso ter muita venda, tá? E a minha empresa pode quebrar por causa disso. Mesmo eu tendo muito faturamento, muita venda, eu ainda posso quebrar a minha empresa, tá? Agora, falta de dinheiro também, tá? Então não adianta às vezes eu vender um monte e ainda achar que isso vai sustentar a minha empresa, tá? Agora, uma falta de dinheiro, isso quebra rapidamente em qualquer negócio. E como é que a gente vai ver se vai faltar um dinheiro no próximo mês, ou se eu vou ficar apertado, ou como é que está a minha situação? É o fluxo de caixa que vai dizer. Então não adianta outras formas de controle, tá? Existem várias, mas eu digo para vocês que o fluxo de caixa é um dos principais. Depois que você tem ele bem alinhado, sim, a gente pode ver outros controles, que existem diversos relatórios que eu também analiso, né? Principalmente relatórios contábeis, como o balancete, o balanço patrimonial, o DRE, que eles são muito bons, só que eu sempre considero eles complementares. Então, o fluxo de caixa ele é primordial nesse sentido. Então, assim, por onde começar o nosso fluxo de caixa? Então, lembra de um plano de contas? Vamos começar sempre pelo plano de contas. Eu tenho que estruturar um plano de contas bem feito para que eu consiga prosseguir nos próximos passos. Depois, lembram do controle diário. O controle diário é onde vou registrar todas as movimentações que eu tiver na minha empresa. E a primeira coisa para isso é anotar, anotar, anotar e anotar. Não posso deixar escapar nada. Eu tenho que ter disciplina e tenho que ter dedicação. Então é muito importante isso, pessoal. Eu já falei na aula de ontem, tá? Na aula 2, que eu me nego a prestar uma consultoria numa empresa quando eu vou lá e eu percebo que os extratos bancários, eu bato o olho no saldo dos extratos bancários e confiro com o controle diário e eu vejo que não fecha os valores, eu me nego a prestar qualquer tipo de ajuda para essa empresa. Porque se ela não está tendo a disciplina de anotar tudo, como é que eu vou confiar naqueles números que estão informados ali? Como é que eu vou dizer se R$1.000 de aluguel é muito ou é pouco para essa empresa? Eu não sei porque ela não anota as informações. Talvez eu olho no relatório ali, ela está dando uma lucratividade de R$1.000, mas como ele esqueceu de lançar outras despesas, na realidade a lucratividade é de R$400. Então, nós estamos falando de uma diferença de 600. Então, isso pode ser muito pouco para alguns, mas pode ser muito para outros. Então, como tomar essas decisões? Então, por isso que é importante anotar tudo. E aí, então, vamos lá no passo a passo para nós montar o nosso fluxo de caixa. O primeiro passo, pessoal, é nós pegar o nosso controle diário que foi feito. Esse aqui é o exemplo ainda da nossa aula 2. Vocês vão pegar, quando fechou o mês, lembra que eu falei para vocês? Fechou o mês, vocês vão ter todas as anotações, né? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Todas as anotações vocês vão ter do fluxo de caixa, do controle diário, as entradas que vocês tiveram, as saídas de dinheiro que vocês tiveram, e lá embaixo vocês vão colocar aquelas linhas de saldo, né? Que daí vocês vão fazer a apuração e vão conferir com os extratos bancários se fechou tudo certinho, né? Se fechou o saldo tanto do controle diário com os extratos do banco, que é uma garantia de que vocês lançaram tudo corretamente. Depois que vocês têm o controle diário na mão, fechou o mês, tá? Fechei o mês, então o que vocês vão fazer? O segundo passo é, com o controle diário fechado, vocês vão montar agora e organizar o fluxo de caixa para vocês. Um resumo, o fluxo de caixa, ele é uma consolidação, ele é um resumo do controle diário. Então, olha a importância do controle diário. Então, o fluxo de caixa ele vai fazer um resumo das informações
do controle diário. Como vocês montam? Nada mais é do que uma tabela, também, tá? Muito parecida com o controle diário, onde vocês têm uma coluna chamada plano de contas e as outras colunas, cada coluna vai ser um mês. Então, muito provavelmente, vocês vão criar, seja num caderno, seja em uma planilha, todos os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Nesse exemplo aqui eu usei outubro, novembro e dezembro, usei só 3 meses, até porque o meu exemplinho aqui do controle diário, eu usei aqui as datas de dezembro, só para exemplificar, tá? Então vocês vão montar isso. Vão montar as colunas, uma coluna é o plano de contas e as outras colunas são os meses aos quais vocês vão transferir as informações do controle diário para o fluxo de caixa. As linhas, cada linha vai ser um plano de contas. Vocês vão ter, nas primeiras linhas, vai ser as linhas de receitas, tá? E nas próximas linhas vai ser as linhas de despesas. Então, o segundo passo é montar essa tabela. O terceiro passo é nós pegar, então, somar os valores de receitas e despesas do controle diário e transferir para cá. Então, olha a importância que tem o controle diário. Vou mostrar aqui na prática para vocês, tá? Olhem só. Vou voltar aqui, ó. Olhem bem essa coluna que eu coloquei aqui de dezembro. Olhem só. Eu coloquei o plano de contas chamado venda de produtos. Estão olhando aqui que dezembro, olha o valor, R$ 1.644,56. Por quê? Porque eu peguei o controle diário de dezembro, então, ó, tudo aqui, esse controle diário de dezembro, todos os planos de contas que são iguais, ó, venda de produto e venda de produto, eu somei. Então, se você pegar na calculadora e colocar R$ 122,22 mais 1.435 mais 87,34, o valor vai dar 1.644,56. Então, olhem bem, o fluxo de caixa, ele vai consolidar as informações do meu controle diário. Eu vou pegar todos os planos de conta que se repetem, eu vou somar. Como ele é aqui dezembro, então eu estou colocando na coluna de dezembro. Essa coluna de outubro e novembro, eu coloquei qualquer valor aqui, tá, pessoal? Só para nós ter um pouquinho mais de informações por causa do curso, tá? Eu coloquei qualquer valor só para nós simular aqui. Mas é dezembro que eu estou estruturando, tá? Vamos lá. Depois, ó, no meu controle diário, então, venda de produto, venda de produto, venda de produto. Qual é a próxima linha aqui no meu controle diário? Começa as minhas despesas. E qual que é a primeira delas? Ó, material de escritório. Então, eu fui aqui no meu plano de contas. Agora, eu tracei uma linha de despesas, porque agora eu vou colocar as linhas os meus planos de conta de despesa. E eu coloquei o quê? Material de escritório, tá? E olha o valor aqui de dezembro, 16,65. Se eu olhar no meu controle diário, ó, material de escritório, 12,10. Eu vou continuar olhando aqui. Opa, tem mais um aqui, ó. Material de escritório, 4,55. Então, 12 mais 4,55, 12,10, né? Mais 4,55 dá 16,65. Certo? E eu vou seguindo, tá? Olha o próximo item. Aluguel, né? Que foi pago para Marlise de R$ 800. Vou dar uma conferida se teve outros itens de aluguel. Né? Geralmente o aluguel vai ser uma vez só, né? Mas sempre é bom dar uma conferida. Um só de 800. Eu venho aqui no meu terceiro passo e vou lá e coloco, ó, no meu fluxo de caixa e acrescento uma linha aluguel e coloco 800. Depois vou lá de novo. Depois qual que é o próximo? Venda de produto já foi. O próximo é salário. Eu tive 2 casos, ó. O pagamento da Carla e do Rui. Ó, lembram? O controle diário ele é detalhado, né? Porque ele vai mostrar cada movimentação. Porém, o fluxo de caixa é consolidado. Vou somar esses 2 valores e informo eles aqui, em salário. Mesma coisa eu fiz em energia e mesma coisa eu fiz em fornecedores. Então, ó, energia está aqui e fornecedor está aqui. E aí eu finalizo o meu mês de dezembro, tá, no fluxo de caixa. Lógico que aqui o exemplo ele é bem curtinho, né, pessoal?
E vocês na empresa, vocês vão ter muito mais plano de contas, vocês vão ter um fluxo de caixa, né, um pouquinho maior que esse exemplo aqui. Então o terceiro passo é, eu somo todos os valores que eu tenho lá no meu controle diário, eu procuro os planos de contas que são iguais, somo eles e jogo eles aqui para o meu fluxo de caixa. Então, resumindo, primeiro passo, né, que é lá na aula 1, eu tenho que definir perfeitamente, tá, o meu plano de contas. Eu gerar aquela listagem e não posso alterar ela. Lógico que pode ter algum tipo de alteração futura, mas é muito importante eu seguir à risca aquilo que foi definido. Aula 2, controle diário. Anoto tudo o que acontece de receitas e despesas na minha empresa. E essa aula 13 que nós estamos falando é o fluxo de caixa. Eu vou, depois que eu fecho o meu mês, tá, eu vou somar os planos de contas iguais que eu tive no meu controle diário, quando eu faço o fechamento, e transfiro eles para o meu fluxo de caixa, que é esse exemplo aqui. Então aqui a coluna do mês de dezembro é o exemplo que eu fiz de todos esses controle diário aqui que a gente viu. Beleza? O quarto passo é o quê? Eu incluí uma linha bem no final, depois que eu finalizei o meu fluxo de caixa, chamada saldo, tá? Que o saldo nada mais é do que o resultado da minha empresa. Então, em dezembro, de acordo com aquele nosso controle diário, tá? Eu tive 2.136,98 de prejuízo, tá? Esse valor aqui, se vocês baterem o olho no controle diário, ele tem que fechar também. Lembra que no controle diário a gente colocou também a soma das entradas, saídas, um menos o outro? Ele tem que bater esse valor. Porém, qual a vantagem do fluxo de caixa? Vamos lá. Primeiro, ele consolida. Lembra que o controle diário pode ser que vocês vão ter 3, 4, 5 folhas de anotações. O fluxo de caixa e 5 folhas de anotações de um mês. Vai ter mais 5 folhas de anotações de outro mês, tá? Mas ele, no final, ele também vai dar o resultado e tem que bater, tá? Tem que fechar o resultado que eu tive aqui se eu tive lucro ou prejuízo. Isso vai ser igual, tá? Mas o fluxo de caixa tem uma vantagem que é, aqui ele vai consolidar a minha informação. Lembra, ó, material de escritório. Lá no controle diário, eu tenho, por exemplo, 2 linhas, 3, talvez 4 linhas perdidas no relatório que eu gastei com material de escritório. Só que aqui no meu fluxo de caixa ele vai aparecer uma linha só com somatório. E o resultado no final. A outra vantagem é o quê? Eu consigo olhar num único relatório como que eu fui em outubro, novembro e dezembro. Que é esse exemplo aqui. Vocês vão ver janeiro, fevereiro, março, abril, os 12 meses do ano, vocês vão ver como foi a sua empresa, tá? Então o quarto passo é incluir essa linha de saldo. Olha a importância que isso aqui tem, pessoal. Vamos lá. Parece meio idiota a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Mas olhem só. Quais os meses que eu fiquei em prejuízo nessa empresa que é esse exemplo? Coloque nos comentários quais os meses que eu fiquei em prejuízo, olhando para esse fluxo de caixa. Rapidamente, pessoal, eu bato o olho, né? Eu bato o olho nesse fluxo de caixa. Eu sei que a minha empresa, ela ficou no prejuízo em outubro, ela ficou R$ 341,51 negativo, e também sei que dezembro eu também fiquei no prejuízo em R$ 2.136,98. Parece muito idiota isso que eu estou falando, pessoal, mas cá entre nós, quantas empresas não têm essa informação? Muitas empresas, pessoal. Eu já dei curso para uma turma de 60 pessoas, eu fiz uma pergunta, quem sabe a lucratividade do mês passado, e teve 3 ou 4 pessoas apenas que levantaram a mão que sabiam. As outras 50 e poucas pessoas não sabem a lucratividade da empresa delas. Então olha o quanto preocupante é isso. E olha só o controle, olha o valor que tem em eu saber que outubro e dezembro eu fiquei sem dinheiro em caixa, que eu fiquei negativo. Muito provavelmente, nesses períodos eu tive que ir a banco, eu tive que pegar cheque especial, eu tive que pegar empréstimo e por aí vai. Então olha a informação que valiosa que a gente tem aqui. Eu bato o olho aqui, eu já olho o seguinte, que
A média que eu tenho de faturamento dessa empresa, ela vai bater em torno de R$3.000. Uma médiazinha jogando alto aqui, tá? No mês de outubro eu tive 3.000 e quase eu empatei. Fiquei R$300, mais ou menos 340, né? Precisamente, eu fiquei negativo. Então, se eu faturar 3.600 a 4.000, muito provavelmente eu vou ficar no 0 a 0. Então, eu já consigo identificar que o mínimo que a minha empresa tem de receber dinheiro é R$4.000. Senão eu vou quebrar, vai faltar dinheiro. Então eu já consigo identificar isso, só olhando para isso, tá? E eu já consigo ver algumas coisas além. Por exemplo, eu já consigo identificar batendo o olho, eu já consigo identificar que aluguel aumentou. Porque eu estou vendo que outubro era 750 e novembro já pulou para 800. Eu bato o olho, eu já sei isso. Já consigo identificar que o salário também teve um aumento. Muito facilmente eu sei. Então é até engraçado que às vezes quando eu vou dar consultoria para uma empresa, eu olho os relatórios, às vezes eu digo assim, tu demitiu alguém nesse mês? A pessoa me olha assim, como que tu sabe? Sim, porque eu olhei que o teu salário era X e no mês seguinte caiu, então eu já pressuponho que teve alguma demissão porque o valor do salário começou a baixar. Então, olha só, os números falam, gente. Os números falam pra gente. Isso é muito legal, tá? Então, o quarto passo é exatamente nós fazer essa inclusão do saldo e identificar os meses que a gente teve prejuízo ou lucro. Vamos lá. O quinto passo é incluir uma outra linhazinha a mais que ela se chama saldo acumulado, tá? O que é isso? Esse cara aqui, de fato, é para refletir, digamos assim, o teu saldo das tuas contas bancárias, digamos, né? Então vamos lá. Pressupondo que essa empresa ela começou em outubro, tá? Então olhem só, como eu tive, certo? Como eu tive um prejuízo no mês de outubro de R$ 341,51, então o saldo da minha conta do banco, ela foi de 341,51 negativo, tá? Aí vai para o mês seguinte. O mês seguinte, que é novembro, o resultado, como eu tive mais receitas, né, mais venda de produtos aqui, eu tive uma receita maior, consequentemente me sobrou R$ 1.373,69. Então, o resultado, tá, pessoal, do mês de novembro foi esse. Porém, o acumulado, que é o meu saldo final, ficou R$ 1.032,18. Por quê? Porque eu vinha negativo do mês anterior, mas fiquei positivo aqui, então eu vou diminuir 341 de 1.373, sobrou na minha conta 1.032. O mês seguinte, o mês de dezembro, o resultado de dezembro foi menos 2.136,98. Porém, o meu saldo final da minha conta, como eu tinha um saldo positivo, acumulado no mês anterior, então eu fiquei negativo 1.104,80. Então é legal vocês fazerem daí também essa coluna adicional, que é um saldo acumulado, que ele vai replicando o que vocês vão tendo de folga ou prejuízo nos caixas dos meses anteriores e ele vai acumulando nos meses seguintes. Aí esse valor aqui também serve para vocês baterem na conta bancária e ver se esse valor fecha. Se eu olhar o extrato de todas as contas dos bancos, somar o saldo delas do dia 31 de dezembro, vai ter que fechar menos 1.104,80. Tem que bater, tá, pessoal? Então essa que é a ideia do saldo acumulado. Então olha só, eu trouxe aqui o mesmo plano de contas, eu só ampliei ele, tá? E coloquei um pouco mais de informações. Eu botei agora umas informações tipo desde julho, só para vocês entenderem, tá? Então olha só, eu olhando, analisando esse fluxo de caixa maior aqui, mais completinho, com mais meses, ó, eu já consigo identificar que em julho eu tive prejuízo, tá? E eu tive um saldo acumulado também com prejuízo. Porém, em julho e agosto eu tive bons resultados. E o meu saldo acumulado também tive bons resultados, porque
E em julho, eu consegui pagar a conta que eu já estava negativo no banco, consegui pagar o que eu estava negativo e ainda sobrou dinheiro que ele foi acumulando nos meses seguintes. Mesmo setembro e outubro, eu tive resultados negativos, ó. Setembro eu tive 585,77 negativo e outubro eu tive 341,51. Mesmo com resultado negativo, a minha conta do banco ficou positiva, porque eu tinha saldo que eu consegui suprir esses 2 meses que eu tive de falta de resultado no mês. Então, eu mantive a minha empresa saudável nesse período, em questão de caixa, né? Porque eu tinha dinheiro no meu banco. Então, olha só que legal e olha a visão que um fluxo de caixa dá para nós. Eu consigo ver que setembro e outubro eu fui mal, mas graças a Deus eu tinha dinheiro em banco. Eu vou conseguir ver também, esse exemplo que eu trouxe aqui foi um saldo acumulado que ele se manteve positivo, mas eu consigo também ver um saldo acumulado negativo. Aí eu tenho que me preocupar, porque se o saldo acumulado é negativo, significa que eu tive que pegar empréstimo para suprir esse saldo. Ou eu estou realmente em cheque especial. E eu estando em cheque especial, estou pagando juros excessivos. Então olha que bacana esse tipo de análise aqui, tá? Então aqui eu só trouxe um exemplo um pouquinho maior para vocês terem esse tipo de comparação, tá? E ainda dando alguns spoilerzinhos aqui da aula de amanhã, eu já consigo ter até uma ideia da minha média de receitas de todos os meses. Eu consigo ver ó, que o meu melhor mês é agosto e novembro. Estão entendendo aqui, pessoal? Então, ó, agosto e novembro, eu já consigo identificar que é uns meses que eu tenho um bom resultado, eu tenho boas receitas. Dezembro, em comparação, é o pior mês que eu tenho. Então, olha só, eu estou tendo todas essas análises com uma linha do fluxo de caixa, que é receitas. Então, imagine eu olhar uma a uma. Aluguel, material de escritório, salário, energia, fornecedor. Então, olha quanta coisa eu consigo visualizar aqui. Isso na aula 4 a gente vai ver bem isso aí, tá? Mas olhem só aquilo que eu comentei dos salários, né? Olha aqui, ó, setembro eu tinha 1.023. Aí outubro pulou para 2021. Que conclusões eu posso tirar aqui? Duas. Ou contratei, ou eu dei um bom aumento. Então vocês conseguem identificar que é fácil a gente conseguir perceber o que está acontecendo com esses números, né? E aí tomar as devidas decisões. Então, bem bacana esse sentido. Então agora eu vou trazer um exercício prático e eu vou fazer ele do zero junto com vocês, que é bem bacana para vocês entenderem bem essa questão do fluxo de caixa, tá? Aqui eu estou trazendo um cenário de uma loja. Então imagine o seguinte, ó. Você tem uma loja, tá? E a entrada de caixa por mês dessa loja é no valor de R$5.000, tá? Todo mês a loja compra produtos, ela paga aluguel, ela paga energia elétrica, ela paga funcionários, entre outras despesas. Tudo isso totaliza 4.000, tá? Sendo assim, como ela recebe 5 e tem despesas de 4, ela tem um lucro de R$1.000, tá? Porém, em julho, tá, a loja não controlou seu fluxo de caixa direito, né? Não controlou ele, que a maioria das empresas faz isso, e resolveu gastar 2.850 na reforma da loja. Muito comum. A galera viu que sobrou dinheiro e acaba gastando. E aí o que aconteceu? Faltou dinheiro para pagar a conta. Quando falta dinheiro, acaba caindo num cheque especial e paga juros. Então eu vou simular esse cenário aqui com vocês, só para nós brincar um pouquinho e ficar mais interessante, tá? Então aqui, ó, em julho ela teve esse controle de fluxo. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vamos lá. Então, vocês podem fazer num papel, numa planilha de Excel, tá? Só para nós ver. Eu vou fazer aqui na planilha de Excel para fins didáticos. Então nós temos aqui um plano de contas. Lembra? Como eu monto o plano de contas? Eu tenho uma coluna que é o plano de contas e as outras colunas são os meses. Então, eu vou colocar aqui junho, julho e agosto, tá? Beleza. As linhas, eu vou ter umas linhas de receitas e despesas, tá? Então, vai ter uma parte, né,
da minha tabelinha, eu vou botar as receitas, né? Que eu vou colocar aqui todos os tipos de receitas que eu tenho, e depois mais abaixo eu vou colocar todas as despesas que eu tenho, certo? Então vamos lá. Naquele exemplo aqui, eu tenho toda vez tenho entrada de caixa no valor de 5 mil. Então vamos colocar aqui que é de venda de produto, por exemplo. Então eu tenho 5 mil em junho, 5 mil em julho, 5 mil em agosto. Pelo modo que eu estou dando um exemplo bem simples, tá? Todo mês, 5 mil. Todo mês a loja compra produtos, paga aluguel, energia elétrica, funcionário, tudo isso é 4 mil reais. Lembra, pessoal, que eu não posso, aqui é só como exemplo, né? Eu não posso colocar assim, né? Outras despesas. Isso aqui é só para lembrar vocês dos planos de conta, tá? 4 mil reais. Como aqui é um exercício, é só para simplificar, tá? Opa. Eu não posso fazer isso aqui no meu fluxo de caixa. Porque, vamos lá, eu estou fazendo um fluxo de caixa, eu vou analisar a empresa de vocês. Ah, vocês gastam 4 mil reais por mês de outras despesas, tá? Mas o que é isso? Vocês não vão saber. Então, sempre é bom vocês definirem bem o plano de contas de vocês. Lembrem disso, eu tenho que ter um plano de contas bem feito. Vamos pegar esse exemplo aqui só para deixar claro. Ó. Ela compra produto, paga aluguel, energia elétrica, funcionários. Vamos botar isso aqui. Então, ela compra de produtos, tá? Aluguel, energia elétrica e salário de funcionário. Salários. Então, só vou quebrar esse valor para ficar mais certinho, tá? Então, vamos supor que de compra de produto é 1.500, de aluguel é 500 reais, energia elétrica gasta 1.000 e funcionário 1.000. Aí aqui vai totalizar os mesmos 4 mil reais. Vou duplicar aqui, tá? Isso aqui é só para fins didáticos, tá, pessoal? Então, o ideal sempre é ter exatamente isso aqui. É nós ter detalhado o que eu gasto com cada item. Entendem aqui que é bem diferente do que eu ter simplesmente lá outras despesas? Então, outras despesas é muito genérica. Aqui agora eu sei ó, o que eu estou gastando com cada um, tá? No final, lembram do nosso fluxo? Eu vou colocar um saldo, que é sempre para melhorar o meu saldo. R$1.000. Vou puxar aqui para os outros meses, R$1.000, tá? Vamos continuar o nosso exercício. Então, o meu saldo aqui, por enquanto, é de R$1.000 todos os meses. Que aqui, ó, sendo assim, o lucro é de 1.000. Porém, em julho, a loja não controlou seu fluxo de caixa e resolveu gastar 2.850 na reforma da loja. Então, nós vamos colocar um item novo aqui, que vai ser reforma, tá? No mês de junho, ela não teve nada de reforma. Só que no mês de julho, que é o que o exercício fala, ela teve 2.850 de reforma. O que aconteceu? Ela ficou com um prejuízo de R$1.850. Se ela olhasse o fluxo de caixa dela, se fosse uma empresa que controlasse, ela saberia que na média sobra R$1.000. Então eu não posso gastar com reforma, porque a minha margem é muito pequena. Se eu sei que a minha margem é maior, beleza. Então só para vocês terem uma ideia, foi, eu acho que ano passado, final do ano passado, a gente se mudou de sala para uma maior aqui na empresa. O que a gente fez? A gente simulou no nosso fluxo de caixa todas as despesas que nós teríamos com compra de mesas, a reforma da sala. Como é uma sala nova, vocês sabem que a mudança sempre gera bastantes despesas. Então a gente simulou num fluxo de caixa o que seriam essas despesas para saber se caberia ou não. Então, como se fosse aqui nessa reforma, eu simular. Se eu gastasse 300, sobraria dinheiro ou não? Eu ia identificar que sobraria. É mais ou menos nesse sentido aí que a gente fez para saber se ia sobrar dinheiro ou não. Então, nesse exemplo, ó, 2.850, tá? Vamos lá. Desta forma, faltou R$850 para pagar as despesas. Por que faltou? Porque lembra que eu vou ter o meu saldo acumulado, que é um outro item importante que eu tenho que colocar. Então, o meu saldo acumulado, ele vai acumular o que eu tenho no mês anterior, né? Menos o que eu tive agora, tá? Então, se eu tinha R$1.000 no mês passado, certo? E aí eu vou colocar esse valor aqui.
vai dar o meu resultado. Opa, aqui. Peraí que tá dando problema de sinais aqui. Então eu tinha 1.000 menos esse valor negativo aqui, vai dar 850. Deixa eu digitar direto aqui, fica mais fácil. Porque menos com menos ele está acabando somando. Então ele vai me trazer 850, porque eu tinha 1.000 em caixa, menos 1.850, então me sobrou 850 reais, tá? Então essa que é a ideia aqui. Eu tinha 1.000 no meu caixa, eu vou deduzir, como eu fiquei no prejuízo 1.850, no prejuízo, tá? Então eu vou ficar aqui nesse resultado aqui. Até que tranquilo, pessoal, no nosso exemplo? Deixa eu dar uma olhada de novo aqui nos comentários, só para nós simular bem aqui um fluxo de caixa, tá? Vai ficar menos 850, desculpa. Beleza? Olha só, eu vou ficar menos 850 reais, porque se eu fiquei negativo nesse período, então eu desconto tudo, eu fiquei negativo menos 850 reais. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Como faltou 850 para pagar as contas, né, as despesas, eu acabei caindo no cheque especial. E o cheque especial é de 12% ao mês. Então, esses 850 eu caí, né, no cheque especial. Aí, o que vai acontecer no mês seguinte? Eu vou ter que pagar juros, certo? No mês de junho eu não paguei juros, no mês de julho nada. Então, vamos lá. Como eu fiquei 850 negativo, vezes 12% de juros, dá R$102. Então, ó, tenho mais uma continha aqui, ó, de R$102 que eu acabei tendo que pagar. Então, olha só quanta coisa vai acontecendo aqui, né? Então, eu vou tendo mais uma continha que eu tenho que pagar aqui agora, que é de juros no mês de agosto. Beleza? Então, eu tive mais esse detalhezinho aí. Então, como eu vim de menos 850, né? Então, esse carinha aqui, mais o meu resultado que eu tive, sobrou no meu caixa R$48. Então, eu paguei mais uma conta e tive isso aqui, R$48. Então, pegaram bem a ideia aqui da importância que tem eu controlar. E aí, vamos lá, vamos brincar numa simulação aqui. E se o mês de agosto eu tivesse um probleminha, eu tive menos receita de R$4.000, o que ia acontecer aqui? Olha só, eu ia começar a me afundar. Então, ó, eu tive uma receita menor, eu tive que pagar juros, paguei juros, eu já estava negativo, eu começo a ficar mais negativo ainda. E aí vai virando isso aqui uma bola de neve e as empresas acabam pegando um empréstimo para pagar um outro empréstimo e aí não conseguem mais dar a volta. Então ela tem que começar a partir para alguns cortes meio violentos de custos para conseguir dar a volta. Então vamos supor, eu comprei, aí eu consegui um fornecedor melhor e eu vou conseguir um preço melhor dos meus itens. Então gastei R$1.000 só. Então, opa, olha só. Então, consegui comprar melhor, eu já começo a dar a volta, porque sobrou dinheiro, eu já consegui quitar um pouquinho da minha conta aqui, e eu fiquei um pouquinho menos negativo no mês de agosto. Então, olha quanta coisa pode acontecer quando eu estou trabalhando com fluxo de caixa, e olha quantas decisões eu consigo tomar em cima disso para não correr nenhum tipo de risco. E olha o legal que eu gosto de fazer muito, simular. Então, vamos supor que o próximo mês é setembro, eu posso simular. E se setembro eu tiver de receita 3.800, eu conseguir negociar com o cara da sala, conseguir baixar o meu aluguel, eu trabalhei aqui na minha empresa para reduzir as energias, eu consegui reduzir para R$900, né? Bom, salário não consegui mexer. Como que fica a minha empresa? Eu consigo simular. Bom, para eu quitar essa conta, o que eu precisaria? Deixa eu ver se eu tivesse 4,5 de entrada. Opa, 4,5 de entrada, eu consigo quitar e começa a ficar positivo no meu caixa. Ou seja, eu consigo fazer N simulações para começar a planejar. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz esse planejamento orçamentário de todo o ano seguinte. Então nós aqui na empresa já temos esse fluxo de caixa desenhado de 2020. A gente já desenhou mais ou menos as receitas e todas as despesas que a gente tem para a gente ver como que vai se enquadrar, até para nós ter um norte
e saber o quanto que a gente pode gastar de cada coisa, e sempre a gente gosta de tratar num cenário meio pessimista. Não adianta nós colocar em setembro, setembro eu vou ter R$ 8.000 de receita. Isso não acontece. É melhor vocês colocarem projeções menores, tá? E se a projeção for melhor do que vocês planejaram, show, porque vai ser um resultado não esperado, que foi bom, do que ao contrário, vocês colocarem metas ou receitas muito positivas e depois não acontecer. Então, aqui um exercíciozinho para que nós praticar, tá, pessoal? Para vocês verem mais ou menos na prática como é que funciona um fluxo de caixa. O que eu quero trazer para vocês é a importância que tem o fluxo de caixa para nós controlar. Olha quanta coisa nós conseguimos ver com ele, né? Então vem desde o plano de contas bem feito, viu que eu dei um exemplozinho ali, as despesas totais é 4.000. Não, eu tenho que ver o que eu gasto com cada um para ficar mais claro esse controle, né? E depois então um plano de contas bem feito, um controle diário bem estruturado, anotado tudo, depois eu faço o somatório do meu controle diário e transfiro ele para o meu fluxo de caixa. Aí eu tenho essa visão perfeita, que eu sei cada mês o que aconteceu. Quando vocês têm esse controle bem feitinho, pessoal, vocês não perdem 5 minutos, bate o olho e já sabe o que aconteceu. Fechou o mês, tu bate um olho ali no fluxo de caixa, tu já sabe se deu bem, se deu ruim, tu já bateu o olho e já identifica se foi porque gastou mais em alguma conta, facilmente tu já vai ver que conta gastou mais e já toma decisões em cima disso. E lembrando, não perdem a aula 4 sobre análise de números. Eu vou ensinar para vocês olhar para esses fluxos de caixas e identificar o que pode ser feito em cima deles. Vai ser muito comum quando vocês começarem a controlar os fluxos, vocês vão ter resultados positivos ou negativos e vocês vão ter que saber fazer esse tipo de leitura. E eu vou ensinar isso na aula de amanhã e de brinde eu vou dar várias dicas de redução de custos, porque quando a gente olha um fluxo de caixa e a gente vê que ele não está muito saudável, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é identificar desperdícios de custos e despesas e em cima deles cortar para fazer a nossa empresa gerar mais lucro. Sempre lembrando para vocês têm meus e-mails, vocês têm embaixo aí do vídeo o grupo do Telegram e bem embaixo dos comentários vocês têm o link para o meu Facebook, o canal do YouTube e meu Instagram. Me sigam nessas redes sociais que é muito importante. Lá também vocês podem me fazer perguntas que eu sempre atendo o máximo de pessoas possíveis. E além de eu continuar postando muito conteúdo que pode ajudar vocês no dia a dia. Então vou encerrando por aqui. Então, como eu falei, vocês têm minhas redes sociais, qualquer dúvida vão enviando. Muito obrigado novamente pela participação de todos, agradeço de coração e espero vocês na aula de amanhã, imperdível, análise dos números. Até mais, um abração, boa noite, descansem e até amanhã.